Olá, crianças, bem-vindos a mais uma aula de arte. Essa aula vai para as turmas do 1º ao 5º ano. Eu sou Ana Lúcia e trouxe uma aula bem interessante para vocês. Sabem que ano nós estamos? Alguém tem um calendário por aí? Mas todo mundo sabe, né, que estamos no ano letivo de 2022. E esse ano nós estamos comemorando algo muito especial. O centenário da Semana de Arte Moderna. Quem já ouviu falar na Semana de Arte Moderna? Vocês já ouviram falar algo sobre isso? Não? A gente vai falar sobre essa semana hoje. Vamos lá? Todo mundo preparado? Pega o material, senta aí, que lá vem história. Então, a Semana de Arte Moderna, ela ficou conhecida como a Semana de 22. Por quê? Justamente porque ela aconteceu no ano de 22. Então, esse ano, né, a gente comemora o centenário, que são 100 anos da Semana de Arte Moderna. E esse evento, ele aconteceu do dia 13 a 18 de fevereiro de 1922. Então, esse ano, a gente comemora os 100 anos desse evento tão importante para a história da arte. Aqui no slide, a gente vê na tela aparecendo o encarte que foi feito pelo artista de Cavalcante, né? E ele foi pintado, né, justamente para divulgar essa semana que aconteceu em São Paulo. Apesar do Rio de Janeiro, né, na época ser a capital do país e o centro da arte, essa semana foi escolhida para acontecer em São Paulo. Vamos lá. E o que foi a Semana de Arte Moderna, né? Como a gente já falou, a Semana de Arte Moderna, ela foi um evento artístico e cultural que ocorreu no Teatro Municipal, que fica em São Paulo. E o evento, ele mudou o cenário cultural do Brasil, né? E ele vem para divulgar um novo modelo artístico, né? Ele traz uma nova proposta de uma nova arte, de uma inovação, né? De romper com aquela arte antiga, engessada, moldada, né? Ela vem para inovar. Então, o evento contou com a apresentação de dança, de música, recitais de poesia, teve exposições de obras de arte, como pintura, escultura, palestras, né? Então, todo tipo de arte foi exposta nesse momento, desse evento de arte moderna. Aqui no slide está aparecendo para a gente os organizadores dessa semana. Muitos artistas se apresentaram e participaram desse movimento, né, desse grande evento que teve na Semana de Arte Moderna. Porém, esses 5 são os pensadores, são aqueles que convocaram todos os artistas, que pensaram no movimento, que correram atrás, que motivaram todas as pessoas a participarem, que estavam realmente encabeçando o movimento. Então, quem foram eles? Anita Malfatti, Mário de Andrade, Menotti Del Pichia, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Esses são os 5 principais organizadores. Se fala muito também sobre de Cavalcante, que foi o que preparou aquele folderzinho que a gente viu, aquele cartaz que divulgou a Semana de Arte Moderna. Ele estava muito envolvido, né? Mas esses são os principais organizadores. Os principais objetivos da Semana de Arte Moderna. Qual foi o objetivo dessa semana? Por que ela foi organizada? Tá certo? Então, primeiro, romper com o formalismo da estética artística. Tornar uma arte uma coisa mais livre, sem tanta formalidade, né? Tão cheia de normas. Criticar a arte acadêmica, que só podia ser artista quem estudou para ser artista, quem fez faculdade para ser artista. Né? Trazer mais essa liberdade para a arte, não ficar tão presa a essa arte acadêmica. Inaugurar o movimento modernista brasileiro, né? Lançar esse movimento mesmo, que daria liberdade, mais liberdade para os artistas. Criar uma arte que fosse autenticamente brasileira, né? Porque até aí a arte brasileira era baseada na arte europeia, né? Era muito inspirada no europeu, imitava muito as coisas da Europa. Então esse movimento vem trazer esse objetivo, né, de que a gente pudesse ter uma arte com a característica brasileira, que valorizasse a cultura brasileira. Popularizar a arte, né, tornar uma coisa mais popular, que
que qualquer pessoa pudesse fazer arte, não só um artista que estudou, né, numa faculdade. Valorizar a identidade da cultura brasileira, como eu já falei anteriormente, né, que a cultura brasileira fosse expressa na arte, e não só a cultura de fora. E aproximar da linguagem do povo, né? Porque as pessoas achavam que não entendia arte, que não tinha nada a ver com arte, que a arte era algo muito distante deles, né? Então, esses artistas queriam que o povo pudesse entender, que eles também podiam apreciar, que eles podiam entender e falar a linguagem desse povo para que ele se sentisse próximo a essa arte. Então, esses foram os principais objetivos da Semana de Arte Moderna. Quais foram as principais obras apresentadas nessa semana? Então, o Festival de Semana de Arte Moderna, ele inclui a exposição diária de cerca de 100 obras de arte, mas tiveram também 3 sessões literárias e musicais, né, que aconteciam à noite. Então, muitas obras foram apresentadas nessa semana, mas eu trouxe para vocês uma obra que causou grande polêmica na época, que foi um poema de Manuel Bandeira, chamado Os Sapos. Esse poema, na verdade, foi apresentado por Ronald de Carvalho, porque Manuel Bandeira ele estava doente, e ele não pôde estar no evento da Semana de Arte Moderna. Então, Ronald de Carvalho, ele apresenta esse poema e causou uma euforia, né? 50% das pessoas aplaudiram, 50% vaiavam, e foi muito comentado. Qual era o objetivo desse poema? Por que ele foi escrito por Manuel Bandeira? Então eu quis trazer esse poema e ler para vocês o poema, que trata desse bichinho, né, que muitas vezes a gente tem medo e que é tão engraçadinho, que é o sapo. Quando ele escreveu o poema, ele tinha um objetivo. Os sapos, né, eles fazem o mesmo som. Você não consegue identificar. Você chegar numa lagoa, pode estar sem sapos. Eles vão emitir sons e vão ser sons muito parecidos. Você não vai conseguir identificar qual foi o sapo que fez o som naquele momento, porque são iguais, são parecidos. Então, o poema ele quer fazer essa crítica à arte daquela época, à poesia daquela época, que os poetas escreviam, mas era tudo engessado, tudo da mesma forma, como os sapos. E eu gostaria de ler esse poema para vocês. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo-boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, panasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comeus e atos. Que arte! Eu nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhe dei a norma, reduzir sem danos a formas, a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo-boi. Meu pai foi rei. Foi? Não foi? Foi? Não foi? Brada em assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário. Canta no martelo, outros sapos pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa, a noite infinita, verte a sombra imensa. Lá fugindo ao mundo, sem glória, sem fé, no peroal profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. E é esse poema que eu gostaria
de compartilhar com vocês essa crítica que o poeta traz a essa poesia, né? Cheia de formas, cheia de normas, e que terminava parecendo que era tudo igual. Ele queria que essa poesia pudesse ter liberdade, ser inovada, e muitos aplaudiram e muitos vaiaram a poesia, mas ela foi apresentada e a crítica ficou, ok? Agora vem a hora do desafio. Toda aula vocês sabem que vocês vão receber uma atividade para fazer. Qual o desafio dessa atividade? Já que a gente leu aqui o poema, depois vocês podem voltar à aula, ler novamente. Você sabe que essas aulas ficam gravadas no YouTube. Dá uma lidazinha no poema e eu desafio vocês a ilustrarem o poema Os Sapos. Ou seja, vocês vão produzir uma ilustração, um desenho, uma pintura que represente o que está sendo falado, né, no poema, tá certo? Vocês podem colorir com lápis de cor, vocês podem pintar com tinta, liberdade, façam como vocês quiserem, apenas ilustre, façam um desenho, uma pintura que represente o que foi falado aqui, tá certo? Tem muitas coisas aí ainda sobre arte moderna, muitas informações, tem os artistas que participaram, só que a nossa aula é muito curtinha, tá bom? Pesquise mais um pouquinho, tem muita reportagem saindo aí esse ano sobre a Semana de Arte Moderna, tá bom? Então, capricha aí na ilustração e eu encontro vocês na próxima aula. Até mais, criançada!